E hoje temos aqui na Casa de Jesus o prazer de receber a nossa irmã Carmen Lúcia, que é de Blumenau, do Centro Espírita Fé, Cristo e Caridade. E ela irá nos falar hoje sobre resiliência. Que a paz do Mestre é em novo. Costuma-se perguntar por que certas pessoas, diante das maiores dificuldades, conseguem superar com facilidade, enquanto que outras, nas grandes dificuldades, ficam angustiadas, problemáticas, depressivas, criam situações bastante dificultosas para o seu andar na vida. Outras conseguem se levantar com facilidade nas mais dificultosas situações, enquanto que outras ficam lá no fundo do poço. E aí se questiona, são pessoas diferentes? Isso é uma ficção? São pessoas que estão fora da nossa realidade? E podemos com tranquilidade responder que não. São pessoas, são mulheres, homens, crianças, idosos, jovens. São pessoas que conseguem realmente enfrentar as situações como a perda de um filho, a perda de um emprego, uma separação grave, né? Às vezes perdas de pedaços do seu corpo e muitas situações que realmente nos leva a refletir, nos leva a pensar a respeito das coisas da vida. Essas pessoas que são capazes de manter a sua vida com tranquilidade ou maior tranquilidade, que conseguem manter a vida com qualidade, mesmo após grandes catástrofes, grandes situações de dificuldade, são chamadas resilientes. Daí o termo que muitos talvez não conheçam, porque não é um termo tão comum, tão usual nos dias de hoje. Apesar de já, nos dias de hoje, estar sendo bastante usado. É uma palavra que vem do inglês e criada por Thomas Young, em 1807. Ele foi um físico inglês que, trabalhando com todo o seu trabalho de física e tudo mais, ele define a resiliência dizendo que é a capacidade na resistência de um material voltar ao estado natural ou retornar a um estado anterior após sofrer um choque ou deformação. Detalhe, sem alterar a sua qualidade. E aqui na física, só para que a gente se situe realmente, a gente pode mostrar aqui situações práticas. Então, por exemplo, se a pressão for maior do que a resistência na estrutura de um prédio, aparecerão rachaduras, conforme podemos verificar. Então, por isso, os engenheiros, os arquitetos, eles sabem calcular e arrumar em situação que não haja problema de cair, né? Desmantelar o prédio assim, como tem acontecido em alguns casos ultimamente. No Japão, terremotos e tsunamis são comuns. Em 1923, na cidade de Kanto, houve uma tragédia que matou 140 mil pessoas. Conforme se pode ver aqui, os corpos ainda bastante jogados naquela terrível catástrofe. E em 2011, recentemente, vimos aí aquele tsunami terrível em Fukushima e que realmente espantou o mundo, tamanha a grandeza desse momento que se viveu no Japão e no mundo, porque o mundo acompanhou essa tristeza toda. Diante de tantas dificuldades, os japoneses poderiam usar técnicas de engenharia
de engenharia de construção, tem tecnologia que reforça a estrutura das construções num nível impressionante, assustador. O japonês é muito criativo, muito técnico. Então, o que ele fez? Ele transformou a tragédia que eles estavam vivendo numa grande oportunidade para mudanças. Modernizou o comportamento das novas gerações, educando todos os jovens já antecipadamente, desde pequenininho, para a questão da resiliência. E realmente, aqui, eles, só para termos uma ideia, hoje no Japão os prédios são todos construídos com amortecedores de parede. Isso aqui é de internet que eu peguei, né? Amortecedores de parede. Eles colocam ali, dá para ver amortecedor, né? Embaixo aqui amortecedor e amortecedor, e eles então mostram o espaço naquela parte cor-de-rosa, onde quando há o terremoto, amortece, né, o impacto e tudo mais, e a coisa do prédio não cai, né? Ou até vai para lá, vai para cá, fica um balança, mas não cai, mas não, hoje então está bem desenvolvido nessa parte. Na área da ecologia, também se utiliza o termo resiliência, e ele foi criado justamente por Holling, que é um pesquisador do Canadá, que em 1970 desenvolveu projetos interessantíssimos com relação ao meio ambiente e toda essa área da cadeia alimentar, e ele então estudou questões de solo e tudo mais, para saber quando você planta muito, quando você pode plantar novamente, se o ambiente se refaz, se não se refaz. Este é um trabalho de resiliência, para verificar o que é capaz de ainda absorver novos dados daquilo que é trabalhado. Nas ciências humanas, hoje é que ele está também surgindo e com bastante intensidade. Nas ciências humanas se diz que é a capacidade de enfrentar as adversidades, utilizando-as para o desenvolvimento pessoal, profissional e social, sem quebrar com o impacto, sem rachaduras, utilizando o mesmo termo utilizado lá na física. É um tipo de habilidade ou força que o ser desenvolve para resistir às situações adversas. É como se fosse, eu coloquei até no cantinho, um elástico. O elástico é bem resiliente. Você pega, estica, né? E ele volta e fica na mesma proporção, se for de qualidade, né? Ele se mantém sem se estragar, sem se arrebentar e tudo mais. Claro que aí tem que verificar sempre as condições de uso e tudo mais. Em psicologia, que é onde nós vamos mais trabalhar, também se utiliza o termo que eu disse hoje, já surgindo com maior intensidade. E o que se entende na área da psicologia? Numa definição de Frederick Fleck, que é um norte-americano, psiquiatra norte-americano, que na década de 60 fez um estudo, porque ele começou a observar aquilo que nós colocamos praticamente no início, que pessoas diante de grandes dificuldades, elas saíam vencedoras, tiravam de letra, como se diz, trabalhavam melhor, não que não passassem por dificuldades, não que não sofressem, mas elas se reerguiam. E outras pessoas simplesmente caíam. E ele então, estudando, definiu que decidiu utilizar o termo resiliência, trazido lá da física, e diz que é um conjunto de forças psicológicas e biológicas exigido para a superação, com êxito, as mudanças da vida. É a arte de ser flexível para ser bem mais feliz. Vejam como o termo chama atenção para a gente. Porque hoje a palavra flexibilidade é muito utilizada em todos os sentidos. Você não vai fazer uma relação do que é um trabalho de equipe, do que é um trabalho de empresa, do que é isso, que é aquilo, que não aparece a palavra flexibilidade. Porque se admite que ser flexível não quebra como tão fácil. Se você pegar algum objeto que
seja flexível, ele vai e volta, mas ele não se quebra. Se você não tiver essa flexibilidade, quebra, racha e as coisas acontecem ou não acontecem. Então a flexibilidade é a palavra que Fleck utilizou, inclusive, como uma arte para que pudesse se entender melhor o termo flexibilidade. Trazendo algum exemplo mais prático, vamos pegar a área do esporte. Né? Quando se diz, inclusive, que a resiliência é como ser uma vara de salto em altura, para exemplificar mais fácil, que enverga no limite máximo, sem quebrar, e volta lançando o atleta para baixo. Nós estamos na época das Olimpíadas, então facilmente se consegue entender essa definição. Uma atleta brasileira, conhecida, famosa e campeã olímpica. Resilientes são pessoas elásticas. E vocês encontram isso em várias definições. Equilibradas entre a tensão e a habilidade de lutar conscientemente e mudar o seu comportamento diante daquelas situações, diante dos obstáculos da vida, transformando a dificuldade vivenciada pelo indivíduo em experiência. Isso favorece o andar. Então, se coloca aquela possibilidade, nós colocamos ali na figura, de elástico, de torno, como se a pessoa fosse se multiplicando de uma forma elástica para que ela possa trabalhar com aderência nas situações diversas que ela encontrar pela vida. E quem não encontra dificuldades na vida, em todos os sentidos, das mais simples às mais complexas. Um exemplo, a morte de Sócrates, neste quadro famoso, que está no Metropolitan Museum nos Estados Unidos, em Nova York, um dos mais famosos do momento em que Sócrates estava aguardando a chegada da cicuta, o veneno que ele iria tomar, condenado que ele foi por corromper a juventude, segundo a condenação da penalidade recebida, que era tomar o veneno e deixar realmente de trazer no entendimento deles as suas ideias, nada flexíveis no momento. E quando os discípulos estão ao lado dele e trazem o veneno para que ele tome, ele pega com naturalidade. Antes, a esposa já tinha dito para ele: você vai fugir essa noite. Já está tudo organizado, já está tudo pronto. Mas eu vou fugir por quê? Elas, claro, você é inocente. Você tem que sair, você vai morrer amanhã, você é inocente. E ele diz: e você queria que eu fosse culpado? Não queria que você fosse, mas quero. Você sabe, se você não vai ter que responder por um ato que você não fez. E no momento em que ele fala com ela, com Xantipa, e depois também ele recebe o veneno das mãos do seu discípulo, e o discípulo choroso, e todos chorosos ao lado dele, ele diz: Sócrates não morre. Isso aqui, e puxa na mão do segundo consta dele, isso aqui não é Sócrates. Sócrates continuará vivendo. E toma com tranquilidade o veneno. E depois ele começa a ter os espasmos naturais e a vida física se acaba. Mas com certeza, Sócrates, que viveu 400 anos antes de Cristo, está sendo citado neste momento. E quantos estão citando Sócrates? Ele não se acabou, mas ele enfrentou com muita dignidade aquele momento difícil que ele estava vivendo, e quem gostaria de passar por isso? Ninguém, né? Resiliência é psicoadaptação. O grau de resiliência depende da adaptabilidade e da capacidade que o indivíduo tem de superar essas adversidades. E isso varia de pessoa para pessoa. Cada um vai
capacidade gradativamente, de acordo com todo um processo que vamos ver agora, inclusive educativo. Se dá um exemplo prático, se estivéssemos dando uma aula para os alunos, você pegaria esse tipo de laço que se mostra essa questão, então, da resiliência. E bota, a criança trabalha, mexe com isso, e assim ela vai fazendo aprendizagem prática, concreta, de uma atividade que deve ser incorporada normalmente ao seu processo educativo. É a capacidade de enfrentar circunstâncias desfavoráveis. Dois itens importantes. Primeiro, resistindo a pressões, crises, imprevistos, corajosamente, garantindo sua integridade, mesmo nos momentos mais críticos. Não se desmantela, não se desmonta, não se corrompe, como muitas pessoas dizem, a pessoa só não se corrompe quando está tudo bem. Quando ela tem uma dificuldade, quando aparece para ela situações, ela logo se corrompe. Não, não é assim. Uma outra colocação aqui nessas circunstâncias. Superar situações adversas, sem prejuízo da saúde física e emocional. Reconhece a queda e não desanima. É aquela música da Volta por Cima, né, de Paulo Vanzolini. Reconhece a queda. Eu quero que eu cante, né? Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Quer dizer, é uma música resiliente. Ela está mostrando que diante da dificuldade nós precisamos levantar. Não é que não se impressione, não é ser omisso, não é ser preguiçoso, nada disso. É você enfrentar a situação corajosamente. E vamos ver agora os detalhes de como isso poderá ser feito. Então, a resiliência é uma habilidade de recuperar-se a cada obstáculo ou desafio, é repetitivo, mas é verdadeiro, mantendo o equilíbrio durante os embates. Um dos grandes problemas nossos, de modo geral, é a perda da serenidade. A gente se desequilibra com facilidade. Quantos casos que os psicólogos constataram que, quando, por exemplo, uma pessoa vai fazer um concurso, pode ser um vestibular, pode ser um concurso para uma empresa, pode ser um concurso qualquer. A pessoa estuda, passa noites e dias e meses e guarda, chega na hora daquele branco. É como se ela esquecesse tudo, como se ela não tivesse guardado nada, mas ela sabe tudo. Falta o equilíbrio, a harmonia interior, a serenidade para enfrentar aquela situação, confiança em si mesmo, autoestima mais elevada, para que ela não se derrube sozinha, para que ela não caia sozinha. Se ela se mantiver mais tranquila, ela conseguirá raciocinar melhor, conseguirá acessar a assistência espiritual que ela tem e ela vai se sair bem se ela fez por merecer, através do seu trabalho, do seu estudo, numa situação. Então, recuperar-se sem perder o equilíbrio. Sobreviver a um trauma. E quem não tem? Das mais variadas graus. E adaptar-se ou ajustar-se à nova situação. Quantos e quantos casos que estão ali, independentes da nossa vontade, e que nós somos obrigados a nos ajustar, a trabalhar para que a gente aprenda a vivenciar a nova situação de forma equilibrada. Os estudiosos, os grandes psicólogos da área da inteligência, por exemplo, eles mostram isso muito bem. Que nós, diante de um obstáculo, diante de uma situação, nós temos que enfrentar toda uma ação em função do ato para haver uma mudança e termos um resultado. Essa mudança e esse resultado será realmente vitorioso, ou vitoriosa mudança, se nós tivermos a condição de nos adaptarmos e nos ajustarmos a uma nova situação. Então a gente vê, por exemplo, crianças, os pais que trabalham em muitas cidades, vão mudando de escola, vão mudando de professores, é uma situação do cotidiano. E para a criança, por exemplo, para os
não é fácil. Mas na escola a criança vai ter novos amiguinhos, vai ser uma nova professora, um novo currículo, um novo sistema de ensino, um novo processamento. Precisa de resiliência. Existem crianças que não se adaptam, que criam problemas, que reprovam, que não aceitam os amigos, começam a sofrer bullying pelo comportamento, etc. Então são situações que nós temos que aprender a superar nos traumas diários. Transformar sofrimento em competência, dando uma atitude otimista, positiva e perseverante. E para isso nós precisaremos ter uma cabeça que nos leve a isso. Reconstruir a vida é um processo que explica superação. Separações, desempregos terríveis, que as pessoas às vezes passam anos. Nós temos vivenciado agora uma situação no Brasil de desemprego que está bastante grave. Eu tenho amigos que já fazem 8, 9 meses, tinham excelentes empregos e simplesmente chegaram na empresa e foram para a rua no outro dia. E agora já está passando 8 meses, 9 meses, e a pessoa precisando, e o tempo passando, e aquele dinheiro que foi restituído já está indo e não consegue um novo emprego. Meus irmãos, se a gente se colocar numa situação dessa pessoa, dessa família, não é fácil. É muito difícil. E ela precisa realmente superar. Tem que criar, tem que imaginar, tem que buscar formas de poder sobreviver se ajustando a uma nova situação. Então, eu tenho colegas, por exemplo, que ganhavam alto salário na empresa, trabalhavam muito, tudo, mas não. Aí foram demitidos. Continuaram procurando empregos naquele nível de salário. Não dá. Vai ter que se adaptar a uma nova situação. Vai ter que se ajustar o seu orçamento, a sua vida. Tiveram que tirar filhos de colégios particulares para colocar em colégios públicos por situação econômica, e assim vai indo. E são situações que pesam em indivíduos, em grupos, em organizações. E a gente vê que qualquer país, e agora especialmente o Brasil que está passando por essa fase, não é fácil. Parece que nós ainda nem sempre acordamos para uma realidade desse nível. Mostramos aqui, já que eu sou de Blumenau, né? Trouxe aí uma enchente lá de 1983, 84, que foi, quem conhece Blumenau, conhece a loja Ering que tem na rua, bem no centro, olha só, a altura que foi a água. A sinaleira foi mostrada nos jornais nacionais com a repórter segurando a sinaleira nos pontos da cidade, em alguns pontos, em diversos pontos, em que a água subiu. Quanta gente perdeu casas, perdeu. Então, é uma situação difícil. E aqui, Nova York, né, quando o World Trade Center foi derrubado por aqueles aviões em 2011, que revolucionou, e até hoje a cidade de Nova York e os Estados Unidos ainda estão envolvidos neste drama, onde muitas e muitas pessoas faleceram e perderam tudo, digamos assim, numa situação difícil. Qual é a visão espírita? Por que nós colocamos resiliência numa visão espírita, uma palestra espírita, em pleno sábado, né, às 18 horas? A maneira de lidar com as dificuldades são explicadas pelas diferenças de personalidade do espírito, que nós sabemos é milenar e que atravessa muitas eras de aprendizado. Nesses milênios, durante o processamento das vidas, dessas vidas sucessivas, que nós, durante diversas encarnações, vamos estudando, vamos aprendendo, vamos buscando situações. Essa é a visão do Espiritismo. Como o espírito milenar vai aprendendo a trabalhar, a
sua vida nessas diversas circunstâncias pelas quais ele terá que passar durante as suas provas, durante as suas expiações, como nós, é uma linguajar bastante espírita. Durante o processo reencarnatório, as experiências da diversidade fazem parte de um programa autoiluminativo. E sabemos que quando nós renascemos, nós temos um planejamento. Esse planejamento é estruturado a partir da nossa vida, do nosso currículo, daquilo que a gente é, daquilo que a gente já fez, daquilo que a gente precisa fazer. E esse programa obedece a uma série de situações, nem sempre as mais desagradáveis, porque quando nós estamos fora dos trilhos normais da lei divina, nós precisamos buscar as bases que nos tragam para que nós nos coloquemos novamente na condição correta, na vivência do Espírito. E assim nós vamos progredindo, vamos subindo cada degrau, devagarinho, para nós podermos entender. Então essas experiências fazem parte de um programa. E o Espírito, pela necessidade de depuração diante das suas dificuldades. Ignorar os fatores de perturbação não anula a sua realidade. Não adianta a gente fugir das situações, fugir de diversas formas. Às vezes a gente foge comum, assim, no dia a dia, deixa de cumprir determinadas tarefas, se indispõe contra as pessoas, contra a vida, na família, amigos, trabalho, em todas as situações. E nós perdemos preciosas oportunidades de angariar aqueles grupos a nosso favor e podermos receber um assessoramento melhor para desenvolver as nossas dificuldades. Há pessoas que fogem até a vida física, para não enfrentar os processos por elas mesmas estabelecidos. Então, temos que ter uma atenção para esse tipo de informação. E aqui, naturalmente, trazemos o Cristo. Ele que é o nosso modelo, ele que é o nosso exemplo. Ele nos alerta no Sermão da Montanha sobre a justiça das aflições. Diz ele, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. E muitas pessoas vão te perguntar, mas como é que dá para entender isso? Desde quando vai ser bem-aventurado quem está em aflição? Mas Jesus tinha uma visão muito mais ampla das coisas, muito maior, muito globalizada. E ele sabia que aqueles que passam por aflições estão precisando. Porque se nós entendermos que Deus é justo, que Deus, aqui nós colocamos, desde que se admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem infinito das suas perfeições, da justiça, da onipotência, da bondade, da inteligência suprema, né? De tudo, da misericórdia divina. E se Deus é justo, não vai ser injusto comigo, com você, com os senhores, com ninguém. Deus não privilegia, Deus não castiga, Ele simplesmente deixa que as suas leis que estão estabelecidas se cumpram. E nós precisamos entender esse princípio. As vicissitudes da vida, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, derivam de uma causa. E pois que Deus é justo, justa há de ser a sua causa. Portanto, quando Jesus coloca bem-aventurados os aflitos, e a doutrina espírita, através do codificador Allan Kardec, nos mostra que nós, em todas as situações, busquemos as causas. Tá? Não existe casualidade, existe causalidade. E, portanto, todas as dificuldades que são programadas nesse processo autoiluminativo que falamos antes, têm que ser consideradas. Todas as possibilidades. Porque o ajustamento do espírito às necessidades provacionais, expiatórias, que ele passará a vivenciar numa encarnação, estão absolutamente passíveis de serem vivenciados por ele. Todos estamos com uma programação que somos capazes de cumprir. O que nos falta, diz lá no Livro dos Espíritos, é vontade. Nós nos acovardamos diante de determinadas situações. Não queremos sair da nossa zona de conforto e aí causamos problemas a nós mesmos. Perdemos, às vezes, uma encarnação
capacidade de entendimento e de vivenciarmos a resiliência. Compensação. A certeza da imortalidade, da vida espiritual e de um futuro mais ditoso sustenta e anima o homem, diz a doutrina. Quem enfrenta as dificuldades com coragem, fé e resignação será consolado. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Porque se quita e liberta das suas dívidas. E no momento em que nós cometemos o ato e praticamos um ato de dissonância com a legislação divina, nós teremos obrigatoriamente que ressarcir, voltar e entrarmos no prumo normal de uma vida que nos levará a uma ascendência para chegarmos a uma plenitude. E o sistema de crenças são muito importantes nessa vivência do entendimento da resiliência. Lá no Evangelho, capítulo 5, diz assim: o homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas. Deixei vermelhinho. Conforme o modo por que encare a vida terrena. Portanto, entender como as coisas se processam, as causas que já dissemos há pouco, que levam a determinados fatos, efeitos, eventos, etc., circunstâncias, é importantíssimo para que nós possamos suavizarmos ou aumentarmos a nossa dificuldade. E o grau dimensionado da nossa capacidade de enfrentar, de resistir e de nos flexionarmos diante das diversas situações. Então, no sistema de crenças que estamos colocando aqui, precisamos entender que a vida é transitória, a transitoriedade da vida. Meus irmãos, vocês não sabem como é importante essa visão. Para nós espíritas, sabermos que a vida física é transitória é fundamental, porque a gente encara com maior facilidade, sabe que voltaremos ao mundo espiritual e que um dia retornaremos ao mundo físico. E essa vivência, né, que o homem passa a ter no mundo espiritual, no mundo corporal, no mundo espiritual, no mundo corporal, é que vai nos estruturando, portanto nos tornando mais resilientes para enfrentar as diversas situações. E quisera que nós saiamos daqui assim, melhores e muito melhores do que quando aqui nós chegamos. Para que cada encarnação que a gente vivencie seja melhor e mais fácil de enfrentar. Porque quando o espírito chega no grau de desenvolvimento e quando ele já está terminando as dificuldades dele, assim como disse Freud, que nós comparando a nossa vida mental, né, quando ele fala do iceberg, depois o Jung, o seu discípulo também fala, em que ele diz que escondido embaixo da água, com todo aquele gelo que está, nós temos ali 90% a 95% daquilo que somos. Aquilo que fica para cima da água é muito pouco, de 5% a 10%. À medida que nós vamos nessa consciência que está aparecendo para nós, que estamos vivendo agora, à medida que nós vamos entendendo tudo isso e vamos resolvendo as nossas questões, nós vamos trazendo de baixo aquilo que está escondido embaixo da água e vem vindo, vem subindo, até que chegará um dia em que nós estaremos tranquilos, que é quando chegaremos ao progresso do espírito perfeito. Por exemplo, como está lá na progressão dos espíritos, quando fala no livro dos espíritos. Aí nós já não teremos mais ceitil por ceitil, como disse Jesus, para pagarmos. Então a transitoriedade da vida física é importante para nós. Sabermos que existem possibilidades de continuarmos muitas das nossas incapacidades hoje, de continuar amanhã. E que assim nós vamos resolvendo a nossa vida espiritual. Atribuir sentido às adversidades, isso é outra coisa importante. Quando acontece qualquer fato conosco, e eu estou falando de fatos difíceis, fatos graves, não qualquer coisinha. Mas da qualquer coisinha também nós temos que olhar, porque é da pequena que nós chegaremos à grande. Quando a gente analisa tudo isso, para compreender por que as coisas acontecem conosco, essas adversidades precisam ter sentido, buscar essas
compreender que não há uma exceção no processo de evolução humana. Nós não somos exceções. Nós somos seres que fomos criados, não somos seres privilegiados, mas nunca, jamais, pela justiça divina, seremos injustiçados. Encarar mudanças e dificuldades como oportunidades e desafios. Olha, a gente fala assim, é muito bonito ver colocado ali. Mas na prática, só faremos isso se nós trabalharmos nossas cabeças. Desafio não é fácil. Desafio mexe com a nossa estrutura intelectual, emocional, psicológica, quem sabe até física, biológica, que precisa força, energia, resistência, persistência, para que a gente possa encarar situações diversas, adversas, né, que vêm. Mas as oportunidades e os desafios são sempre, eu quis dizer, as dificuldades e os desafios são sempre oportunidades que nos são oferecidas nos diversos momentos da nossa vida. A postura resiliente é necessária ao espírito para adquirir maturidade psicológica, enfrentar e vencer dificuldades, valorizar a relação interpessoal na família, no trabalho. Quer dizer, nós precisamos amadurecer neste relacionamento, não só interpessoal, mas intrapessoal. Porque quando nós não estamos resolvidos em nós, nós criamos 1000 problemas em relação aos outros. Então, da relação intrapessoal, nós precisamos nos equilibrarmos, harmonizarmos, para que nós possamos ter uma mais harmonizada e equilibrada relação interpessoal com o outro. E o interpessoal começa pelo próximo, mais próximo. Nossos pais, nossos irmãos, nossos maridos, nossas mulheres, nossos filhos. Todos aqueles que estão, aquele que trabalha conosco 8, 10 horas por dia na empresa ou em qualquer lugar. Então, nós, na casa religiosa, seja na igreja católica, seja na igreja protestante, seja no centro espírita, onde houver alguém ao nosso lado, nós temos que saber trabalhar a relação interpessoal. Tornar-se fortalecido para qualquer situação de desafio existencial. Por que tornar-se fortalecido? Allan Kardec, no livro Gênesis, quando ele trata lá no último capítulo, na geração nova, tem textos belíssimos nesse livro Gênesis. E ele fala nas crises. E ele diz que a crise é necessária. Todos nós, quando estamos numa zona de conforto, assim, numa boa, ali é o perigo. Porque a gente se acha, né? Como diz os jovens. A gente se acha. Então, a crise, ela é estabelecida porque ainda há necessidade da mudança. Porque no momento em que não houver mais a necessidade de mudar, assim, as raízes, nós já estaremos num outro nível de entendimento. Mas enquanto isso é necessário, é um desafio existencial. Por isso, temos que nos fortalecermos para, no momento da crise, nós sabermos enfrentar. A gente na casa espírita, e eu acho que aqui não é diferente, quando as pessoas vêm para conversar com a gente, digamos num atendimento fraterno, ou numa palestra, após a palestra, coisa assim, que as pessoas vêm, a maioria, ou grande parte dos problemas, é não aceitação da morte, por exemplo. E isso tudo acontece justamente porque nós não estamos aceitando essas colocações que fizemos aqui, como, por exemplo, a transitoriedade da vida. Nós achamos que nascemos, ficamos aqui e daqui, ou então achamos que a vida, de uma forma materialista, vai acabar, etc. Então, o fato, mesmo que pense que a vida vai acabar quando morre, aqueles que dizem que pó eu vim, do pó voltarei, mas não deixe de ter os amores, não deixe de gostar daqueles. E queira ou não queira, vai sentir a falta. Gostaria de estar junto. Então, essas pessoas não conseguem o fortalecimento para enfrentar. E nós todos sabemos que vamos ter que enfrentar. Isso é ponto pacífico?
estamos aqui dizendo que estamos fazendo apologia à morte, não é isso. Mas nós estamos fazendo uma apologia à realidade. A nossa condição de seres viventes, encarnados, que voltaremos no mundo espiritual. E todos nós, não existe exceção aqui. Ou existe? Levanta a mão aí quem acha que não vai nunca. Se não há como. Por isso, Joana de Ângeles, quando ela fala no livro Refletindo a Alma, ela disse isso. Eu achei interessante para colocar aqui essa visão da grande escritora, amorosa, através da psicografia de Divaldo Franco. Pessoas resilientes administram suas emoções. Compreende os próprios sentimentos, e aí a necessidade da gente fazer uma autoavaliação, da gente fazer o autoconhecimento. Porque às vezes a gente se desconhece, a gente toma atitudes que a gente não imaginava que fosse capaz de tomar, tanto no sentido altruísta, né, quanto no sentido egoísta. Às vezes a gente é egoísta, o ciúme, a inveja, coisas que prejudicam o nosso conviver. E às vezes nós temos uma capacidade de altruísmo enorme, que somos capazes de dar a vida ou renunciar a uma série de situações por um filho, por um ente querido, por um estranho. Então nós temos que conhecer os nossos sentimentos e sabermos dosar, graduar a nossa capacidade de exteriorização desses sentimentos. Então, as pessoas resilientes conhecem suas forças e limitações, já está nesse item anterior. Controlam seus impulsos. Justamente o emocional não controla o impulso. Toda pessoa emocional, ela joga. A diferença está entre o emocional e o racional, porque o racional é aquele. Às vezes pensa até demais, né? Pontos positivos, pontos negativos, mas o que eu fiz, mas como é que eu posso melhorar? E vai ajeitando. O emocional é ali, a flor da pele. Ele joga. E às vezes é quando se dá em discussões, por exemplo, muito comum entre marido e mulher, pais e filhos, etc., que às vezes por causa de uma coisa pequena, a pessoa diz coisas que ofendem, que humilham, que magoam. E às vezes quebra, como diz lá no fundo do poço, ou quebra uns potes, né? Por causa de coisas desnecessárias. Aí eu caso de pensar, até quanto isso é válido? Até quanto merece esse tipo de comportamento? É isso que os Espíritos nos ensinam. Diz os Espíritos assim, em todos os momentos da vida de cada um de nós, procure manter a serenidade. Eu não consigo fazer tudo isso o tempo todo, claro, né? Mas eu procuro usar a serenidade. E a gente se perde, meus irmãos, a gente se perde. Fácil. Então, vigilância. Por isso, o mestre diz, vigiar. Porque a gente precisa se auto-vigiar em todos os momentos. Aceitam que ninguém é autossuficiente. Todos precisamos dos outros. Todos. Ninguém acha que é o tal, porque não é. Claro, aí varia. Existem pessoas que são mais autossuficientes. Existem pessoas que são muito mais dependentes. Aí depende, como falamos antes, de cada espírito que está na sua programação. Mas é importante que todos nós busquemos o tratamento individual em nós mesmos, para que a gente vá aprendendo a determinadas situações. Assume responsabilidades pelo que acontece consigo, sem vitimização. A vitimização é uma das coisas tristes, porque ela é uma doença da alma. Tudo eu, só eu que sou. O pai nunca olhou para mim. Dos meus 5 irmãos, eu sou o mais infeliz. Eu sou que ganho menos, eu trabalho mais, eu aquele tipo de... Quando acontece qualquer coisa, só podia ser comigo. Porque a pessoa se vitimiza o tempo todo, não sabe superar a sua dificuldade, possivelmente o seu sofrimento. Né? Aqueles que são resilientes superam melhor o sofrimento. Ninguém está dizendo que não sofre.
não se desesperam, não caem no processo oposto do que nós estamos falando aqui. Os resilientes desenvolvem a habilidade de recuperar-se a cada obstáculo. São coisas diferentes que eu estou colocando. Primeiro eu disse que o resiliente enfrenta o obstáculo. Aqui nós estamos dizendo que o resiliente recupera-se. Porque às vezes ele enfrenta, tudo bem, isso vai passar, fala assim bonito, mas não consegue superar. Dali 3 meses, joga para o outro o problema que ele não resolveu. Dali 1 ano, dali 10 anos. É igual a história do perdão. Porque o perdão, mas na hora, não, eu perdoo, eu sou grandioso, eu perdoo. Mas ele sabe, ele está vendo. Então nós ficamos naquela coisa, sempre se vitimizando e achando que temos que empurrar para os outros os nossos problemas. Sobreviver a um trauma, garantir sua integridade, mesmo nos momentos críticos, transformar sofrimento em competência. Eu já passei isso aqui, eu estou voltando. Né? Já não passou isso? Não? Reconstruir, é porque eu vi a palavra superação aqui, estou repetindo meio demais. Reconstrução da vida. São pessoas resilientes, têm a habilidade de reconstruir a sua vida. Separou, teve grandes problemas na sua vida e tal. Passaram-se uns anos, conheceu uma nova pessoa. Reconstruiu a sua vida. Por exemplo, é o caso de emprego. A pessoa perdeu, passou dificuldade, vai conseguir alguma coisa, mas depois estará bem novamente. E vai subindo novamente, vai reconstruindo. Então, é um processo que explica a superação de indivíduos, grupos e organizações. Pesquisadores americanos e ingleses pesquisaram o fenômeno das pessoas que sobrevivem diante de uma situação adversa e permanecem saudáveis e invulneráveis. Aí, essas pessoas são chamadas pelos outros assim, fulano, é frio, é indiferente, não tem sentimento, é grosseiro. Então, se você vai no enterro e a viúva não estiver morrendo, chorando e não querendo deixar enterrar o marido, ou vice-versa, né? Nem fez o que esperava, né? Porque é isso, as pessoas acham que é isso que é a vida. E às vezes a pessoa está lá, mantendo a sua dignidade, tranquila, enfrentando aquilo que ela tem que enfrentar. Quem sabe lá a dor que está lá dentro, quem de nós pode julgar? Mas as pessoas acham que tem que fazer. Aí a gente, coitadinho. E o fato é esse, né? Como é que ela consegue permanecer saudável e invulnerável diante de uma situação difícil? Conclusão da pesquisa deles, dos ingleses e dos americanos. Quanto mais resiliente é a pessoa, 2 pontos. Menor será o risco e índice de doenças psicossomáticas e maior será o seu desenvolvimento pessoal e a sua qualidade de vida. Por isso, quando eles estudaram as coisas, eles ficaram assim, como é que fulano tem uma situação melhor e como é que o outro, numa mesmo fato, né, desmunhecou todo. Então são casos que os pesquisadores buscam, e é isso que é bom para nós, porque eles fazem as pesquisas e nos trazem chamadas em função do assunto. É possível aprender a ser resiliente? Eu acho que na cabeça de muita gente que deve estar fazendo, porque na minha, quando eu fui estudar o tema, passou. A base da resiliência está onde? Família. Porque toda educação básica é dada na família. E é um processo de educação. É a capacidade de se adaptar e superar eventos que depende do aprendizado constante. E aqui é importante lembrar que a educação não é um momento em que a criança senta na escola. Educação é 24 horas. Do nascimento de antes de nascer até a hora que nós desencarnamos e continuaremos a viver no mundo espiritual. Porque o processo de educação é um processo de transformação. E a transformação só se dará pela educação. Essa mudança. E começando pela mudança de conceito.
pela mudança de cabeça, como se costuma dizer. Então, a capacidade de se adaptar constantemente e de ressignificar, que é um termo bastante utilizado hoje na psicologia transpessoal, ressignificar, dar um novo significado à sua vida. Ah, mas eu perdi o emprego. E agora? Entrou num novo emprego, vai ter que se ajustar às pessoas com quem vai trabalhar, vai ter que ajustar-se ao trabalho, propriamente dito, vai aprender de novo. Isso é um desafio à sua mente, à sua vontade, e assim por diante. Ressignifica a sua vida. Porque quem não ressignificar a vida, como é que vai viver? Não tem como. E as primeiras estratégias são aprendidas através do bebezinho. Quando o bebê já recebe as primeiras influências do toque amoroso dos pais, do cheiro, do mamar que ele recebe no paladar, a segurança que é importante para a criança. Eu até coloquei uma foto que eu achei bonita, a criança segurando o dedinho do pai, a segurança. Todo mundo conhece aqui quem é mãe, quem é pai, já deu banho, né? Quando eles são pequenininhos, você tira a roupinha que você vai pôr dentro do banho, eles ficam assim, parecem umas ranzinhas, estica os bracinhos, estica as perninhas, é ou não é assim? Por que é aquilo? É insegurança? Você desnuda. Aí diz a psicóloga, diz o médico, diz o pediatra, coloca uma toalhinha em cima. Eu estava lendo esses dias uma explicação de uma especialista dizendo que orientava as mães assim, quando você tirar a roupinha e vai levar a criança que está nessa situação para dentro d'água, enrole uma fraldinha, alguma coisa, e leve ela para a água com a fraldinha. E à medida que ela vai sentindo a água morninha, gostosinha, vai tirando a fraldinha, dá banho na criança, não precisa fazer. Lá, a gente fazia o que sabia, mas essa aí é muito interessante. Coisa pequena, gente, mas é coisa importante, a gente aprende. É uma forma, né, de ver. Então, isso diminui o impacto, a tensão, né, que a criança passa a ter. Então, orientar a criança desde cedo a agir com tranquilidade. Tem criança que se apavora diante de qualquer coisa. Se ela vê algum arranhãozinho no dedinho, ela grita, mas porque ela está vendo que os pais e a mãe já fazem aquele escândalo e vai assusta mais a criança ainda. A mãe tem que ser resiliente para poder orientar o filho de uma forma resiliente. Superar crises e frustrações. Tem gente que não quer contar, por exemplo, que a avó está doente. Mas como que não vai contar para uma criança de 7 anos que a avó está doente? De 4? A criança tem que saber. Faz parte da vida, ela vai lá, ela vê a vovó, a bisavó, conversa, e vai aprendendo devagarinho a enfrentar. Aí a vovó desencarna, daí começam as conversas assim, mirabolantes, para inventar história, para não contar que o outro desencarna. E aí a criança, que não é boba nem nada, diz, mas não veio a bisa, não veio a avó, onde está? E ela todo mundo começa a inventar história para não dizer a verdade para a criança. Então tem que trabalhar em cada assunto de uma forma correta para a criança aprender a enfrentar naturalmente a vida. Né? Suportar dores e perdas sem culpar os outros. Não é dizer assim, foi o médico que não cuidou da sua avó. Isso é absurdo. Não assume, não consegue fazer e arranja um subterfúgio, não que ela pense assim, mas ela arranja um subterfúgio para não enfrentar uma situação de uma criança. Enfrentar as contrariedades existenciais com coragem e perseverança. E, caso de repetição do fato, a reação deverá ser de forma mais inteligente para não chegar ao fim do todo. Então, essa é a ideia de se trabalhar a resiliência. E é preciso dizer não aos filhos. Preparar a criança para ela aprender o dever e também a resignação. Porque nem tudo que a gente quer na vida a gente consegue. Somos seres, somos individualidades, cada um tem uma formação, tem um nível de inteligência, um grau de desenvolvimento. Não podemos igualar as criaturas. Nós temos que trabalhar dentro das condições de cada um. E é por isso que nem sempre nós conseguimos tudo o que queremos. Porque nós não somos únicos no mundo, nós dependemos de todas as pessoas. E a criança tem que aprender isso.
Aquelas crianças muito mimadas, que os pais fazem tudo o que elas querem, são crianças que certamente, com o tempo, se não forem trabalhadas, não serão resilientes. Terão dificuldades enormes, causando problemas para os pais e para os professores. Até que, aí com mais sofrimento, ela vai ter que aprender a ser. Que não precisaria do sofrimento. Ninguém, para evoluir, precisa sofrer. Está lá em livro dos Espíritos. Nós não precisamos passar pela fieira do mal, só da ignorância. E essa ignorância vai sendo reposta em níveis de conhecimento, em níveis de situações que nos estruturam para o vencimento. Então não há necessidade de passar por situações dessas. Maneiras de cultivar a resiliência na educação infantil: elogiar os esforços, ajudar a refletir suas produções, conversar sobre as dificuldades, apresentar alguns modelos quando necessário, de preferência deixa ser modelo para a criança poder criar, estimular o esporte, dar tempo e espaço para que as crianças vençam sozinhas os desafios é primordial para a autoestima. Mas, gente, tem que fazer isso com equilíbrio. Para poder dar uma situação, dependendo da idade da criança, do nível da criança, tem que fazer o desafio proporcional. Porque se você der um desafio muito além da capacidade da criança, não aumenta a autoestima, baixa a autoestima. Porque ela nunca consegue. Tem pessoas que ficam brincando com a criança e eu fico até ansiosa. Porque cria problema para a criança, é legal, tá brincando, vai montar ali o joguinho, não consegue, vai montar o quebra-cabeça, uma vez, não, estimula. Quando não consegue, nossa, um pecinho, ajuda a criança, ela vai ficar toda feliz, na próxima vez ela vai buscar e vai fazer. Então ela vai aprendendo, é proporcional, importante a autoestima da criança seja realmente levantada. E experiências com pessoas que estejam com necessidades especiais, e tenham experiências com pessoas saudáveis emocionalmente, não aquela que se vitimiza. Né? Podem condicionar hábitos de comportamento que permitirão posturas positivas nas crises. Existe uma propagandinha, eu lembrei, passou no Face, passou por várias formas, por causa daquela menina que levantou, que olhou o amiguinho que estava com câncer, raspadinho na cabeça, vocês viram isso, né? Aí o que ela fez? Raspou a cabecinha dela. Interessante. Isso percorreu aí por muito tempo esse slidezinho. A menina mostrando como a criança efetivamente foi capaz de se identificar com o problema do seu amiguinho. Ninguém precisa aqui deixar alguém raspar a cabeça. Mas é apenas um exemplo. Então, quando a criança tem a dificuldade dela e lida com alguém que também tem uma dificuldade, mas não se vitimiza, é emocionalmente mais educado, ajuda muito. Ela experiencia uma situação nova e vai enfrentar com mais facilidade. Essa frase de Madre Teresa de Calcutá é totalmente resiliente. Não deixe que enferruje o ferro que existe em você. Faça com que, em vez de pena, tenha o respeito por você. Quando não conseguir correr através dos anos, trote. Quando não conseguir trotar, caminhe. Quando não conseguir caminhar, use uma bengala, mas nunca se detenha. É uma frase espetacular de resiliência, onde ela vai mostrando, proporcionalmente, a condição de aumentar a dificuldade. Né? Trote, caminhe, ou diminuir a dificuldade, para um lado e para o outro. O importante é que seja trabalhada a pessoa adequadamente, para que ela, no seu grau de condição, ela seja mais resiliente possível. Interessante essa frase dessa mulher magnífica. Na prática esportiva, a gente vê o potencial realmente da resiliência muito claramente definido. Então, por exemplo, aqui, o Diego Hipólito, agora eu peguei por causa facilita, né, o nosso entendimento que vem aí as Olimpíadas, né? Os exercícios aumentam endorfinas, isso é comprovado cientificamente, que proporciona a sensação de bem-estar, ânimo e disposição. Mas
dedicação, persistência, coragem. Superação de limites humanos, ir em busca de uma vitória, ou seu melhor, leva ao enfrentamento de crises. E quem lê a história desses diversos atletas, ou em qualquer setor da área, ou no futebol, hoje está um gorducho, né? Mas, na época em que ele foi o fenômeno, foi extraordinário o jogador. E enfrentou, o que importa aqui é que ele teve uma lesão grave, fez não sei quantas cirurgias, e conseguiu vencer, se superar, e foi para a Copa do Mundo naquela vez. Então, é uma resiliência. Outros atletas paralímpicos não se deixam abater pela limitação. Aqui a Terezinha Guilhermina é uma atleta cega e é considerada a mais rápida do mundo. Cega? Fecha o olho um pouquinho aí, dê uma caminhadinha no corredor. Agora ela vai correr. Né? O Daniel Dias, eleito o melhor atleta paralímpico do mundo. Superação, luta. E o nosso querido Ayrton Senna tem uma frase interessante que ele diz: se você quer ser bem-sucedido, precisa ter dedicação total. Buscar seu último limite e dar o melhor de si mesmo. São essas palavras-chave que nos interessa passar aqui. E o Mike Phelps, né? O maior atleta do mundo atualmente na área da natação, uniu disciplina, treino, concentração e metas. Isso é o que nós precisamos ter. Aprendeu a ser resiliente e autor de sua história. Tornou-se o maior estrela das Olimpíadas. Ganhou 8 medalhas de ouro numa mesma edição. Fato inédito. E todo mundo acompanha a história da televisão, porque isso passa direto. Na música, nós temos aqui João Carlos Martins, o famoso pianista, o famoso maestro, exemplo de resiliência. Ele luta contra um distúrbio neurológico caracterizado por contrações musculares involuntárias nas mãos, desde os 18 anos de idade. É o que ele mais precisa, são das mãos. Em acidente, teve um nervo rompido e perdeu o movimento da mão direita, sempre trabalhando as mãos, né, com as dificuldades, com 26 anos. E sofreu um assalto, no assalto um golpe de cabeça que lhe fez perder o movimento das mãos. Atingiu no cérebro a zona que realmente comandava o movimento das mãos. E ele está lá, ainda hoje, dirigindo a orquestra. Está ainda, né? Sim. Brasileiro. Lindo, né? O trabalho dele. E na dança? Façam isso. 10 horas de estudo na música, na dança, no esporte. Muito trabalho. A capacidade de manter o tônus, o equilíbrio na hora da atenção. Imagina uma posição dessa. Que fatores constituem a resiliência? A maior glória de um homem não está nunca em cair, mas está em levantar e recomeçar cada vez que cair. Sua resiliência é isso, pera. Cai, mas levanta. Cai, mas levanta. O exemplo está na natureza. A criança, quando está com um aninho de idade, ela está começando a andar com 6 anos, 8 meses, 9 meses, 10 meses, até que ela ande, ela cai e levanta quantas vezes? Levanta e sai sorrindo, brincando, caminhando. E aí se os pais falam: ai, meu filhinho, coitadinho, isso aqui, atrasa um mês a criança para andar. Mas elas, vamos levantar, mamãe ajuda, papai ajuda, levanta aqui, anda de novo, ficam lá, fica outro carro, chama para ver se a criança não vai aprender mais rápido. É a segurança. Que fatores, então, constituem para a resiliência? Consciência da importância da resiliência. Quem nunca ouviu, quem nunca sabe, não sabe o que é o termo, talvez nunca parou para pensar. Pensa sim, sabe que tudo que nós falamos está dentro da doutrina. Nós não estamos falando nada que esteja fora. Só que agora estamos usando um termo que diz, um resumo, tudo isso que está se passando.
métodos eficazes. Nenhum atleta vai ser campeão, nenhum Martins lá vai ser o ideal se ele não tiver um método, um estudo, um trabalho de persistência com atitudes de resiliência. Tornar a prática desses métodos um hábito, uma constante ação para poder trabalhar. Características das pessoas resilientes: objetividade, sempre a objetividade, nunca de preferência a subjetividade, no momento para ser resiliente. Clareza, imparcialidade, lucidez, organização, porque se não houver organização isso não atinge, tem que planejar, tem que ter foco, tem que ter meta. Proatividade, iniciativa, tomada de decisão, confiança na sua capacidade, na sua inteligência, na sua agilidade. Positividade, negatividade longe da resiliência. Perseverança, equilíbrio, otimismo, visualizando sempre um futuro melhor. Sempre uma visualização, como dizem os poetas, é importante sonhar. Você tem que ver, tem que criar mentalmente uma situação. E diz o Winston Churchill, o pessimista vê dificuldade em cada oportunidade, o otimista vê oportunidade em cada dificuldade. Este foi o grande estadista inglês, primeiro-ministro da Inglaterra, na época da Segunda Guerra Mundial. Flexibilidade, que é o termo que o autor dessa área, Fleck, na área da psicologia e da resiliência para a psicologia, ele propõe como uma arte. Maleabilidade, ser flexível, ser maleável, aprender nas situações difíceis e a capacidade para a mudança, reformulando, reorganizando, readaptando, ajustando. E aqui vai uma frase de Mahatma Gandhi, que foi um grande resiliente quando ele lutou pela paz. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Já observamos, todos nós, quanto essas pessoas que são grandes, que se destacaram no mundo, são resilientes? E aqui, já encerrando, né, uma historinha que está aí também, facilmente todo mundo acessa, né? O Carvalho Junco, que é uma fábula de Esopo, um grande pensador grego. Conta ele que o carvalho, todo mundo sabe que o carvalho é uma árvore muito grande, é uma árvore muito forte, ela é possante, tem raízes profundas e tal. Estava chateada, porque uma tempestade enorme veio e a derrubou. E aí, ela, correndo na água, no chão, que estava... ela encontra com juncos, essas coisinhas verdinhas aqui, bem magrinhas, esqueléticas. Né? E pergunta, mas como é que pode? Eu, com todo o meu potencial, me quebrei, caí, fui. E você aqui, firme, não aconteceu nada. A resposta do junco para o carvalho: és orgulhoso demais. Diante da tempestade, é melhor curvar-se com inteligência e humildade do que quebrar. Vento vinha, fica lá, e a gente, quando fica muito inflexível, sem maleabilidade, como foi colocado atrás, gera toda uma problemática para nós mesmos. E aqui uma mensagem final do nosso presidente da fé, muito interessante que eu achei, quando ele diz assim: o verdadeiro espírita detém conhecimentos que possibilitam conviver com cenários instáveis e turbulentos, mantendo, porém, a paz interior, aquela que ele, o Cristo, nos prometeu e exemplificou em excelência, como ninguém jamais o fez. E eu recordo, para que nós encerremos essa palestra, lembrando dele. Quando no momento mais difícil da vida física, quando ele foi flagelado, humilhado ao extremo, ele sendo o espírito mais adiantado que nós já tivemos, lá do alto da cruz, ele foi capaz de dizer: Pai, perdoa, não sabe.
Nós agradecemos a Carmen Lúcia pela reflexão da noite.